Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia abençoado a todos nós que estamos ligadinho, você que está chegando aí, estamos convidando você e sua família para iniciar conosco esta live de quinta-feira, diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do bairro Uruçanguinha, Araranguá, Santa Catarina, para todo este nosso grande e abençoado Brasil e alguns outros lugares a mais onde tem chegado a nossa live. Nós queremos agradecer a participação sua e da sua família. E queremos, antes de eu passar ao meu amigo André, eu quero já deixar uma notinha aqui importante. Hoje é quinta-feira, hoje nós temos culto de vitória. Eu acredito que não só aqui na nossa congregação, mas em todo este grande e abençoado Brasil, hoje é culto de vitória. Não fique em casa, vá na igreja, abençoe com a tua participação na tua igreja, seja uma bênção, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar grandemente. Eu quero convidar todo o nosso pessoal aqui do bairro Uruçanguinha, Araranguá, para estar conosco nesta noite. Vai ser um culto abençoado. E meus irmãos, devagarinho nós estamos voltando ao normal, né? Devagarinho as coisas estão acontecendo. Eu acredito que Deus está começando a trabalhar em favor de que esta pandemia se acabe de vez e daqui a pouco tudo vai voltar ao normal. Você que está em risco, você que não tem podido estar fora de casa, na igreja, em outros lugares e tem se reservado bastante, daqui a pouco você vai estar pronto para voltar às suas atividades normais. Enquanto isso, você fica se deleitando com as nossas lives. Aqui na nossa congregação, nós temos vários irmãos que ainda estão estão em risco e estão se preservando, e a gente sabe que isto é importante, mas daqui a pouco tudo isso vai passar e você vai estar aqui novamente cultuando a Deus. E por falar nisso, eu também quero lembrar os irmãos que nesse domingo nós teremos o nosso culto de ceia, tá bom? Domingo, primeiro domingo do mês, é o nosso culto de ceia. Então, para não haver muita aglomeração no culto à noite, nós estaremos fazendo de manhã, durante a EBD, vamos fazer Escola Bíblica Dominical. Depois da Escola Bíblica Dominical, nós vamos então ministrar a ceia do Senhor. E à noite, então, no nosso culto de ceia, tá bom? Isso é 2 cultos para aqueles que não puderem vir à noite, então eles vêm de manhã, e aí nós meio que dividimos assim o nosso povo para não estar todos num culto só, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vamos dar sequência, daqui a pouco tem uma palavra de Deus para o teu coração, e eu quero neste momento, já dá para passar para ti? Então quero neste momento passar ao nosso amigo, irmão André Luiz, que dará o início e cantará junto conosco para esquentar o nosso coração. Vamos cantar? Cantar é bom e faz bem para a alma. Muito bem, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, pastor Edson, Amém. Nesta manhã abençoada de quinta-feira, hoje 4 de junho de 2020, o Senhor nos dá mais uma oportunidade de estarmos juntos em mais um programa Encontro com Deus, e nós temos certeza que nesta manhã Deus fará coisas grandiosas. Você que está aí, né, pastor? Já vai compartilhando, vai curtindo a nossa live. Exatamente. E temos certeza que nesta noite, nesta manhã, aliás, Deus estará abençoando. Temos também nosso culto logo mais à noite, culto da vitória, nossos irmãos estarão presentes. Você venha, não fique em casa. E antes de nós começarmos os hinos congregacionais, eu pedi a licença para o pastor. Partiu para estar com o senhor na manhã desta quinta-feira a cantora Fabiana Anastácio, ela que é uma grande cantora bem conhecida no meio evangélico. Ela morreu nesta manhã após uma luta contra a temível Covid-19 e o coronavírus. E eu tenho aqui um site oficial da Pleno News, que é um site oficial de gospel que dá notícias, que diz que a cantora Fabiana Anastácio morreu na madrugada desta quinta-feira, após ficar internada em razão de infecção pela Covid-19.
a artista estava internada há cerca de uma semana em um hospital de São Paulo e havia sido encaminhada para a UTI após apresentar complicações da doença. Pelas redes sociais, amigos de Fabiana Anastácio lamentaram a morte precoce. A cantora Shirley Carvalhais enviou os sentimentos para a família da artista através das redes. Então fica aqui a nossa homenagem, você que conheceu muitos hinos conhecidos, cantados pelo povo de Deus, da irmã que agora parte com o Senhor, irmã Fabiana Anastácio, que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas. Estamos orando em oração pela família, temos certeza, ela que servia a Deus lá na cidade de Santo André, São Paulo, era pastora, junto com seu esposo também pastor Rubens, que Deus possa abençoar e guardar-nos dessa temível... Amém. Nossas condolências à família, né? É uma e a pena, todos os irmãos que eram fãs da irmã. Uma grande perca no nosso meio gospel, né? No meio evangélico fica mais triste. A música evangélica nesta manhã de quinta-feira amanhece com mais triste. Você que cantava, que louvava os hinos da irmã Fabiana Anastácio, nós lá no Facebook da Deus do Senhor, nós fizemos uma pequena homenagem, botamos lá um vídeo dela cantando um hino muito, muito bonito que ela lançou esse mês, que é Arte Saudade, que ela faz várias junções de alguns hinos conhecidos, Voz da Verdade, hinos da harpa. Você que não viu ainda, vai lá, e no nosso YouTube também, você que não é inscrito no nosso YouTube, também vai estar lá um videozinho em homenagem à nossa querida e abençoada cantora Fabiana Anastácio, que parte para estar com o Senhor oficialmente na madrugada de quarta para esta quinta-feira. Que Deus possa ter misericórdia de nós. E a vida segue, meus irmãos, e nós queremos cantar 2 hinos congregacionais nesta manhã com você. Vamos cantar o 141 da nossa harpa. 141 da nossa harpa cristã. Já o nosso pastor Écio entrando com a palavra de Deus. E temos certeza que nesta manhã Deus fará grandes coisas no nosso meio. Vamos pedir para o Senhor nos guiar. Guia-me sempre, meu Senhor. 141. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo o meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu
para o seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia! Que o Senhor venha estar nos guiando e nos guardando sempre ao nosso lado para nos proteger. E você que tem a certeza disso, diga glória a Deus na sua casa, meus irmãos. Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos nesta manhã. Mais um hino congregacional, vamos cantar o hino 200 da nossa harpa cristã. Ele está nos guiando, Ele é o nosso bondoso amigo, aleluia. Abra sua harpa, hino 200, vamos cantar juntos, meus irmãos, nesta manhã. E eu reitero a minha petição, vá curtindo, comentando a nossa live nesta manhã, compartilhe com amigos no WhatsApp, Facebook, no Instagram, envia para amigos. Temos certeza que Deus falará aos nossos corações nesta manhã. Quão bondoso amigo é Cristo. Você que tem essa certeza, cante comigo nesta manhã. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nem podemos alcançar. Aleluia! Glória seja dada ao nosso bom Jesus nesta manhã. 10 horas e 10 minutinhos, chegando já neste momento para o momento da palavra de Deus. Nós queremos já agradecer alguns irmãos que estão conosco nesta manhã e mais para frente nós estaremos
Já passando para o nosso irmão, o nosso pastor Edson Claudinho. Está o irmão Valmir Goulart, de Porto Belo, Santa Catarina, pastor. Está nos assistindo a nossa irmã Mara Rúbia, nossa membro aqui da congregação do Sanguinha. Alexandre Santos Coelho, irmão presbítero, irmão Alexandre, ali do Campo Verde. E vários outros que já têm compartilhado e comentado. Neste momento, nós queremos já passar para o nosso pastor. Nós temos certeza que a palavra já está ardendo em seu coração. E Deus irá falar com você neste momento. Pega a sua Bíblia, seja ela manual, seja ela digital, seu smartphone, seu tablet. Vamos falar com Deus neste momento e já passando para o nosso pastor Edson nesta manhã. Oramos neste momento. Amado Deus, soberano Pai, te agradecemos, Jesus, por mais esta manhã abençoada que o Senhor nos concede. Neste momento, o teu filho estará fazendo uso da tua palavra. Fala conosco. Não o que queremos ouvir, não o que o teu filho queira falar, mas o que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Damos-te graças por tudo e te agradecemos desde agora e para todos sempre. E todos dizemos amém. Amém. Glória a Deus. Pode passar. Muito bem, meus irmãos, enquanto você está convidando aí seu amigo, compartilhando, nós queremos meditar a palavra de Deus. Esta madrugada eu estava meditando na palavra e me veio fortemente ao coração esse assunto que eu vou falar hoje. Ele é um assunto assim muito vasto, muito grande, não conseguiria dizer muita coisa a respeito dele em poucos minutos, mas eu quero pelo menos dizer o que Deus quer que seja falado para nós aqui nesta manhã, tá bom? Depois você em casa vai estudar melhor o assunto e você vai compreender melhor no todo o que Deus está aqui falando e o que pode ser importante para o nosso dia de hoje. Está em 1 Reis, no capítulo 13, eu vou ler o versículo 8 e 9 e depois você faz uma análise do texto e do contexto todo, porque ele é muito rico, muito importante, e eu não sei porque essa madrugada me veio esse texto no meu coração, não sei porquê, não sei qual a razão, até tentei fugir do assunto, mas parece que a Bíblia se fechou diante de mim, e eu não teria outra coisa para dizer se não falar disso aqui. Então, eu quero ler versículo 8 do capítulo 13 de 1 Reis, que diz assim: Porém, o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade de tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Amém? Esse é o texto que eu quero ter por base. Meus irmãos, nós estamos vivendo, e você é testemunha disso, de um momento em que tem surgido muitos aproveitadores, muitos profetas. Eu não vou nem usar o termo falsos profetas, mas a Bíblia afirma que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Quando a Bíblia diz que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, eu observo duas coisas importantes. Primeiro, qual era a função de Cristo? A função principal de Cristo era salvar. Ele morreu para salvar. Então, o que esses falsos cristos do nosso tempo tendem a fazer? Alguma coisa que chame atenção e que traga esperança de salvação para a pessoa. Preste atenção. Quando Jesus disse que haveriam de vir falsos cristos, seriam falsas pessoas que procurariam imitar o sacrifício de Cristo para tirar Cristo da jogada e entrar ele na jogada. Aquilo que Deus determinou a Jesus, que era morrer por nós,
viriam na concepção de outros falsos cristos, e estes seriam capazes até mesmo de morrer para dar uma falsa impressão de criar discípulos seguidores, porque afinal de contas ele fez um sacrifício semelhante ao de Cristo. Um outro detalhe também de Cristo, e que se repete aos chamados falsos Cristo, é que Jesus Cristo ele curava. Então, nos últimos tempos viriam falsos cristos na forma de curandeiros, fazedores de milagres. É o que eu compreendo quando ele diz que nos últimos tempos viriam falsos cristos. E o profeta, qual é a função do profeta? A função principal do profeta é predizer, é falar de algo que está por acontecer. No Antigo Testamento, a função do profeta era a função hoje de quem prega o Evangelho. Porque o Evangelho é boas novas, e na maioria do Evangelho são coisas futuras, coisas vindouras, coisas que estão por acontecer. Então, os profetas, eles revelavam, eles falavam a respeito de coisas tipo que iriam acontecer. E existiam então os profetas na qualidade de videntes, que profetizavam coisas futuras. Temos vários profetas e videntes nesta qualidade. Quando Jesus disse que viriam falsos profetas, ele estava basicamente dizendo que viriam imitadores daqueles profetas e que procurariam hoje ficar revelando coisas e coisas e coisas, das quais nós temos observado muito nos dias de hoje, e principalmente nas redes sociais. E a minha maior preocupação não é o fato de surgirem estes pseudos profetas. A minha preocupação é que estes têm levado muita gente a lhe ouvir. Muitas pessoas que até estão se desviando da verdade, que estão confundindo suas mentes. Nós temos, por exemplo, recentemente, até foi muito comentado, 3 dias de escuridão que uma determinada pessoa profetizou que iria acontecer, se eu não me engano, agora em maio. Cadê esses 3 dias? Cadê essa pessoa que profetizou? Quantas pessoas, eu mesmo recebi várias mensagens perguntando a respeito, pastor, explica para nós isso, conta para nós, é verdade? Pessoas que estavam assim desesperadas, meus irmãos. São 2 erros, essa pessoa que fez essa besteira de profecia e esta outra que acreditou nessas besteiras. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com as coisas a que nós cremos hoje. João diz que nós não devemos crer a todo espírito, mas provar os espíritos para ver a sua procedência. Então você não pode se atirar a tudo que você ouve. Você não pode dar crédito a tudo que se dizem por aí. Você tem que fazer aquilo que eu acho interessante. Gideão. Você conhece a história de Gideão? Quando Deus falou com Gideão, quando Deus fez promessa com Gideão, Gideão pediu permissão de Deus para ele testar, ele queria ter uma convicção, ele queria ter uma certeza. Isso não é duvidar da palavra. Esses pseudos profetas, querendo que você não use dessas artimanhas de revisar o que eles estão dizendo, eles usam ainda expressões como esta: acredite, não duvide do que Deus está te falando, acredite, forçando você a acreditar e até sugerindo que se você não acreditar, você pode ser castigado por Deus. Então, meus irmãos, é momento de nós observarmos e analisarmos, porque nós estamos realmente vivendo em dias conturbados espiritualmente, aonde, dado a estas situações, muitos movimentos têm se levantado e têm se repartido. Há muita facção entre o povo de Deus por conta dessas coisas, quando na realidade
nós deveríamos nos apegar exclusivamente à palavra de Deus. A palavra de Deus é a profecia de Jesus para os dias atuais. Existem os profetas, os dons proféticos, sim, mas não tem nada a ver com esses pseudos profetas que aparecem por aí, até se autodenominando profetas. Profetas são todos nós que evangelizamos, profetas são todos nós que falamos de Jesus. Nós somos os profetas do Antigo Testamento, porque o último profeta foi João, e depois então nós temos agora os dons proféticos. Por exemplo, Deus pode usar você, meu irmão, que está me escutando, num determinado culto, e você entregar uma mensagem profética. Você não foi nem imaginando que iria fazer aquilo, e de repente lá no culto Deus tomou você e você entregou a mensagem profética. Isso é dons proféticos. E você pode profetizar 1, 2, 3 vezes na vida, e não como esses pseudos profetas que quando estão na igreja parece que Deus fala com todo mundo, quando eles não estão, Deus não fala. Escute um detalhe: eu passei por uma igreja que tinha um irmão desse, que era conhecido pela igreja, e ele se autodenominava o profeta do local, e que numa certa ocasião, dado a ele uma oportunidade de falar, ele usou essa expressão assim: ó, hoje eu não via no culto, hoje eu ia em tal lugar, mas me veio ao coração um desejo forte e eu vim aqui porque Deus queria falar conosco. Eu fiquei pensando, o camarada está se achando legal. Então quer dizer, se ele não veio, Deus não falava. Então ali não tem pastor, ali não tem presbitério, ali não tem mais irmãos, era só essa pessoa, e ele foi impulsionado por Deus então a vir, porque Deus queria falar, como que dizendo: tu és a boca minha ali naquele lugar e não tem mais ninguém. Isso não pode acontecer entre nós. Deus usa quem quer, Deus usa uma criança, Deus usa um ancião, Deus usa o pastor, Deus usa o presbítero, usa o auxiliar, Deus usa quem Ele quer. Quando Ele quer falar, Ele usa quem Ele quer, meus irmãos, independente de quem é esta pessoa, se ele é grande, é pequeno, se ele é muito, se ele não é, se ele é alto, se ele é baixo, independente, Deus usa, é compromisso de Deus, amém? Então eu queria falar nesse momento, baseado, e eu até usei um nome aqui, né? Profetas que desobedecem a palavra de Deus. A desobediência do profeta. A desobediência do profeta. Bom, essa história aqui, se você entrar por ela, você vai achar interessante. Isto fala de um chamado profeta novo. Aqui nós temos a história de um profeta novo e de um profeta velho. Isso aqui aconteceu após a morte de Salomão. Quando Salomão morreu, aí teve aquela divisão de reinos, Jeroboão com Roboão, e houve aquelas divisões, aqueles que eu não vou entrar nos detalhes devido ao tempo. E finalmente, Jeroboão, ele foi sacrificar no altar. Irmãos, o rei não tinha esta permissão de sacrificar no altar. O altar era um lugar exclusivo para o sacerdote. Mas eu tenho a impressão aqui, tudo indica, que este rei, por ser rei, ele se autodenominou. Ele automaticamente se achou no direito de ir, porque era rei. E eu quero lembrar que nesta ocasião aqui, o Senhor não se agradou da atitude do rei. Ele não poderia ter feito isto. Isso nos faz entender que cada um de nós temos os nossos lugares. Cada um de nós devemos compreender até onde nós podemos ir. Não é porque eu sou doutorado, não é porque você é um profissional, não é porque você tem um anel no dedo, não é porque você tem medalhão, que você então pode entrar porta dentro em qualquer lugar e você acha que todo mundo tem que lhe respeitar e você não respeita ninguém. Não é assim. Cada um tem os nossos locais. Nós devemos compreender
até onde nós podemos ir. E o nosso limite termina quando nós entramos no limite de alguém. Então cada um tem o seu quadrado, como se diz aí na gíria, né? E nós precisamos respeitar, cada um respeitar o seu quadrado, porque fazendo isso todos nós vamos caminhar sem problema. Nós vimos aqui este rei fazendo isso e desagradou a Deus. Ele foi fazer sacrifício no santuário e Deus ordenou um profeta chamado profeta novo, ordenou que ele fosse ao rei e profetizasse ao rei. E a determinação de Deus para com esse rei é que ele fosse no determinado local, em Betel, que ele profetizasse e que ele não comesse, não bebesse e não viesse pelo caminho que ele foi. Sabe o que isso nos faz compreender? Que Deus tem as suas ordens, as suas leis, e que nós, para termos uma vida bem-sucedida, precisamos seguir as ordens e as leis de Deus. A razão pelo qual o mundo está vivendo na situação em que está é a desobediência às leis do Senhor. É as pessoas ignorarem as leis de Deus. Por isso estamos colhendo os amargos frutos que estão por aí dando a reviria nas árvores que nós plantamos. Não é assim? Quando nós plantamos amor, nós colhemos o quê? Colhemos paz. Não é assim que a Bíblia diz? Quando nós plantamos desunião, encrencas, nós colhemos o quê? Nós colhemos guerra, nós colhemos atritos, nós colhemos dificuldades e assim sucessivamente. Esse rei, esse profeta, ele estava ordenado por Deus a ir profetizar, não comer, não beber e voltar por outro caminho. Ele pega o seu jumento e vai para o local aonde estava o rei. Chegando na cidade, chegando lá no santuário, ele profetiza contra o altar, ele profetiza, o rei se indigna com a profecia dele, levanta a mão contra ele, a sua mão resseca, fica leprosa, fica toda ressequida, ele se desespera, ele manda que o profeta ore pela sua mão, pelo seu braço, o profeta ora, o seu braço é restaurado e o rei então vai fazer agora um agrado ao profeta, dizendo: vamos lá na minha casa, eu quero te presentear, eu quero te dar recompensas, e você vai comer do meu manjar. Esse profeta, lembrando-se da palavra que o Senhor o havia dito, disse: não, porque o Senhor determinou que eu não comesse, não bebesse, e contou toda a história. Uma coisa que nós observamos aqui foi o coração muito aberto deste profeta. Esse profeta deveria guardar as palavras de Deus no seu coração. Ele não deveria ficar abrindo a sua boca. Provérbio diz que quando a gente fala demais, a gente cria problema para si próprio. Muitas vezes nós somos atrapalhados porque nós falamos demais, porque nós somos muito abertos. Eu confesso para você que eu mesmo tenho este problema. Eu já paguei alguns preços caros por eu ter um coração muito aberto e eu não tenho muito segredo no meu coração, eu não tenho muita coisa escondida. A minha vida é aberta e por isso às vezes eu pago um preço que não é muito bom. E esse profeta contou toda a história, o rei compreendeu e ele veio e embarcou. Só que quando ele estava falando com o rei, havia uns jovens, filhos de um chamado profeta velho, que escutaram a história e foram para casa e contaram para o seu pai, o velho profeta, e contaram tudo como sucedeu. Sabe o que o velho profeta fez? Olha aqui, por que nós temos que tomar cuidado com os pseudos profetas? Por que nós temos que tomar cuidado até mesmo com os profetas do Senhor? Veja bem, por que a Bíblia diz que nós devemos somente amar, adorar
e servir a Deus. Por quê? Se você olhar para a história de Israel, você vai ver que Israel apanhou muito por conta da idolatria. Até que finalmente Israel se curou desta enfermidade de adoração a ídolo. De maneira que eles tiveram dificuldade de receber Jesus como Filho de Deus por conta desse passado que eles já haviam sofrido. Eles já estavam cansados de acreditar em certos deuses e acabaram apanhando muito. E agora eles estavam assim como que curados deste problema. A Bíblia mostra aqui que esse profeta velho, ouvindo a história, manda que seus filhos preparem lá um jumento e ele vai atrás desse profeta novo. Ele encontra esse profeta novo fazendo algo que talvez não fosse permitido fazer, descansando, parado no caminho. Meus irmãos, parar no caminho é um problema para quem está com o seu alvo no céu. Você tem que continuar, você não pode parar no caminho, você não pode desanimar. Na terça-feira a gente falou sobre a questão da fé e da crença, e nós falamos que aquele que recuar, aquele que parar, aquele que voltar atrás, o Senhor não terá prazer na sua alma. Nós vimos aqui esse homem parado, ele cansou certamente, ele parou para descansar. E talvez ele não devesse fazer esse papel. Isso custou caro para ele, porque ele fez com que então o profeta velho lhe alcançasse no caminho. E quando o profeta velho lhe encontrou, o profeta velho convidou para vir à sua casa. E ele novamente disse o que Deus lhe havia dito. E aí o profeta velho mentiu para ele, uma ação maligna. Ele disse: olha, eu sou profeta como você, e eu estou trazendo uma mensagem, que você vá na minha casa e coma pão e beba água. E então, dado o fato de ele ser também um profeta, e a expressão profeta velho quer dizer profeta mais experiente, ele acabou se deixando levar pela experiência do profeta velho, e ele esqueceu que ele havia recebido uma mensagem direta de Deus. Não era homem que havia dito isso a ele, não era um pastor, não era ninguém senão o próprio Deus. O próprio Deus determinou que ele fizesse assim. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E quando a Bíblia Sagrada está falando conosco, nada mais é tão importante quanto a Bíblia. Eu devo ignorar qualquer coisa que eu ouço quando ela inflige aos princípios da palavra de Deus. Eu tenho visto muitas profecias cabeludas por aí afora. Eu tenho visto muitos profetas. Ontem ainda estava vendo na rede social uma pessoa dizendo tanta balela em nome de Deus, que eu cheguei a me arrepiar de medo pela pessoa. Como é que pode uma pessoa ter coragem de fazer tudo isto, gente? Aonde está o temor da pessoa? Aonde está o respeito da pessoa? Aonde está, meus irmãos, Deus na vida desta pessoa? Ora, eu sou pastor, eu poderia chegar na igreja e dizer um monte de coisa, eu poderia levar a igreja, quem sabe, para muitos lugares, mas e aonde está a minha fé, o meu temor, a minha crença? E eu sei que daqui a pouco eu vou prestar conta da minha vida diante de Deus, meus irmãos. Eu fico perguntando a esses pseudos profetas como eles se apresentarão a Deus no dia em que eles partirem desta vida, ou no dia em que o Senhor vier buscar a igreja. Como ficará a situação desses profetas que vivem por aí dizendo um monte de coisa para ganhar audiência, melhor dizendo? Olha, essas pessoas ainda vêm, vai, compartilha, vai compartilhando, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, chama o teu irmão, chama... Meu Deus,
e a mensagem para todo mundo, e a revelação e visão para todo mundo. Aonde está a ordem? Aonde está o respeito pela palavra de Deus? E detalhes são tudo coisas que até criança pequena percebe que não provém de Deus. Não precisa ter um conhecimento muito grande bíblico para saber que essas pessoas estão enganando. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a expressão profetas velhos e também com a expressão profeta novo, viu? O profeta novo não soube atender de forma sucinta a palavra de Deus. O profeta velho deixou-se utilizar pelo adversário para comprometer o profeta novo. Quando o profeta velho diz: eu sou profeta como você, vem na minha casa porque assim diz o Senhor. Olha a expressão, assim diz o Senhor. Isto é muito forte, meu irmão. Dizer quando o Senhor não falou. E finalmente ele convenceu com essas palavras o profeta novo de ir na sua casa. E ele foi. E chegou lá quando estava sentado à mesa, comendo e bebendo. Aí Deus se utiliza do profeta velho. Por isso a Bíblia nos deixa claro: por mais que você tenha uma pessoa que você o considere homem ou mulher de Deus, não esqueça que ele é um homem, que ela é uma mulher. Eles não são infalíveis, eles são falíveis. Você precisa confiar unicamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque neste você nunca será decepcionado. Tem muitas pessoas seguindo líderes espirituais, tem muitas igrejas por aí que estão sustentadas sobre o nome, e eu fico pensando, quando este nome morrer, como é que vai ser a sequência dessa igreja? Qual é o nível que essa igreja vai estar quando estes líderes mundiais partirem para a eternidade? Certamente vai despencar. Me perdoe eu usar aqui a expressão, mas você conhece a história da Igreja Deus e Amor, do tempo de Davi Miranda, e você conhece a Deus e Amor depois que Davi Miranda partiu para a eternidade. Meus irmãos, nós precisamos servir a Cristo, nós precisamos nos apoiar em Deus, nós não podemos nos apoiar nesses homens, porque eles são falíveis. Ao mesmo tempo que eles podem estar falando algo bom, eles podem estar falando algo contrário àquilo que é bom. Nós temos aqui a experiência deste profeta. Esse profeta, depois de profetizar uma profecia maligna, agora ele profetiza. Certamente que Deus estava envolvido para dar a nós uma sustentação da sua verdadeira palavra. Esse profeta velho então profetiza que este profeta novo, por desobediência, e aí nós percebemos aqui um detalhe: esse profeta novo, ele deveria ter ficado no princípio da palavra de Deus. Quando o profeta velho profetizou, Deus diz assim, assim, ele diz: não, Senhor, Deus não disse nada, Deus falou comigo. Deus falar comigo é muito mais importante do que Deus falar por intermédio de outro. Quando Deus fala por intermédio de outro, eu tenho o direito de julgar. Agora, quando Deus fala comigo mesmo, aí a coisa é diferente. Então, queridos, eu quero deixar para nós esta palavra importante para o nosso coração. Tome cuidado, vigie, atente para a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, examine as Escrituras. Jesus diz assim, que nós precisamos examinar as Escrituras, porque elas falam de Jesus. E ele diz assim, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, e vocês cuidam ter nela a vida eterna.
É necessário nós observarmos a palavra de Deus e seguirmos a palavra de Deus e sermos guiados pela palavra de Deus. O que passar disso é coisas de homens que têm interesses próprios. Como pastor da igreja, meus irmãos, eu tenho dito isso para a minha igreja constantemente. Eu poderia usar técnicas, aquelas técnicas que enchem igreja, aquelas técnicas que socam de número de pessoas, de ficar lá fora. Mas aonde está o meu compromisso com Deus? Eu não vim para dar melzinho apenas para o povo, eu vim para dar palavra, e a palavra ela tem o seu poder, a palavra ela surte os seus efeitos. Não é o pastor que é o bambambam, não é o pregador que é o bambambam, é a palavra de Deus que faz o efeito na vida das pessoas. Eu quero falar neste momento para muitas pessoas que se utilizam do dom de profecia, que você deve tomar muito cuidado com o que você está falando. E você não queira ter o nome de profeta, é um nome muito forte, é um ministério que ficou lá atrás. Você precisa compreender que você é servo do Senhor, colocar-se à disposição de Deus, colocar-se na condição de servo e deixar o Senhor te usar. É outra coisa, é diferente. Você não vai nunca usar a mídia para dizer bobagem, para predizer bobagem, para amedrontar o povo, como esta pessoa que falou desses dias, 3 dias de escuridão e de tantas coisas. Em dezembro do ano retrasado, dia 21 de dezembro, também ia acontecer não sei o que, que está até hoje para acontecer. E o pior é que depois essas pessoas não aparecem mais. Outro dia eu estava vendo um pastor aqui do Rio Grande do Sul, dizendo: meus irmãos, eu quero que vocês me digam onde é que está fulano de tal, que profetizou que dia 21 de dezembro, isso faz uns 2 anos atrás, que dia 21 de dezembro ia acontecer isso, aquilo, aquele outro. Eu quero que vocês me digam o endereço desse camarada, dessa pessoa, que eu quero conversar com essa pessoa. O pastor aqui do Rio Grande do Sul. É real, meus irmãos. Essas pessoas ficam dizendo um monte de palhaçada, amedrontando todo mundo, depois eles somem do mapa, não aparece mais. Cadê essa pessoa que profetizou os 3 dias de escuridão? Cadê? Por que não se manifesta? Por que não vem pedir perdão? Vocês conhecem o fundador da igreja adventista, o Miller, né? Ele profetizou que Jesus viria lá num determinado dia. E não aconteceu. Sabe o que ele fez? Ele veio no povo e pediu perdão. Ele reconheceu que ele errou. A gente até pode errar por uma fraqueza, mas precisamos consertar o erro. Escute, profeta, você que se diz ser profeta, você é servo, você está para servir a Deus. Cuidado com aquilo que você tem falado. Cuidado com as pessoas que estão acreditando mais em ti do que no próprio Deus. Cuidado com aquele grupinho que tu tens feito em teu favor e que aonde você vai, ele vai atrás. Cuidado, Deus não se agrada disso. Você está elevando o teu nome. E João foi claro, o último profeta, segundo o próprio Jesus disse. Ele disse que ele cresça e que eu diminua. Isto é atitude de verdadeiro homem de Deus. Isto é atitude de uma pessoa que se coloca na condição de servo. De volta e meia eu tenho visto pessoas por aí despencando, pessoas que o seu nome fica muito elevado. Nós estamos vivendo numa época em que, se você disser: meus irmãos, nós vamos ter um culto hoje à noite, sabe quem vai estar presente? O Espírito Santo, ninguém dá mínima. Se você disser: sabe quem vai estar presente hoje? Jesus Cristo, ninguém dá mínima. Mas se você disser: vai estar presente hoje o fulano de tal pregando, vai estar presente hoje fulano de tal cantando, a igreja explode, você não tem cadeira para todo mundo. Nós precisamos voltar àquilo que é original, gente. Nós precisamos compreender e saber colocar as coisas nos seus devidos lugares. Este homem, por desobediência ao que Deus tem falado a ele,
esse profeta novo, ele pagou um preço, porque quando ele vinha, a Bíblia diz que ele era para vir por outro caminho. Quando ele voltou pelo caminho que não devia, a Bíblia diz que ele encontrou um leão e o leão destroçou ele e acabou com a sua vida. Quantas pessoas desses pseudos profetas têm morrido pelo caminho, porque Deus tem tratado com suas vidas, porque estão usando o nome do Senhor em vão? Eu quero, querido, que você atente para a palavra de Deus. Quando você tiver uma dificuldade, procure o seu pastor. Se você tiver uma certa desconfiança do teu pastor, porque ele também é homem, você procure uma pessoa de caráter, de personalidade, que tenha frutos. Mas tome cuidado com essas pessoas que ficam se autodenominando e que ao observar sua vida você percebe que de Deus eles não têm nada. Cuide, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E Jesus disse que ele viria como anjo de luz, vestido de sapatinho de algodão, para enganar as pessoas. Então, querido, cuidado, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pastor, só para contribuir aqui, Ezequiel, capítulo 13, diz assim, o versículo 3. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisa que não viram. É o que mais temos hoje, tanto em redes sociais, como no YouTube, essas rádios, como o Senhor já tem falado aqui nesta manhã, eles creem que eles podem fazer mais milagres que o próprio Deus, que deveria estar agindo na vida deles. Exatamente. E você percebe nessas mensagens que, primeiro, que essas mensagens elas só vêm massagear ego, né? Isso. Elas não são as mensagens duras, diretas, porque nós estamos com um problema na igreja. Então, não é aquela mensagem de exortação que vai dar de frente não tem com a mais pessoa. aquilo. E a gente é crente, irmãos, a gente é crente, nós somos crentes, daqueles que quando Deus quer falar, quer usar o profeta profetiza, não importa o que ele está dizendo, não importa se você vai gostar ou não vai gostar, ele vai entregar a mensagem para você e ponto final. E é interessante que essas pessoas, esses profetas, eles não são muito procurados. Quem são procurados são aqueles que só dizem coisas boas, né? Parece os profetas lá do tempo do Josafá e Acabe, né? Teve um lá, eu não lembro agora o nome dele, fugiu da cabeça. Se eu lembrar eu digo, que profetizou contra o rei. O rei disse: ó, não dá, isso aí vai parar lá no calabouço, porque ele só profetiza coisa que eu não agrado. Os outros vêm e profetizam tudo coisa boa. É pessoas que querem ouvir só coisa boa, só querem ser bajulados. Nós estamos vivendo numa época que tem muitos cristãos que querem ser bajulados, né? Ninguém quer ouvir uma verdade. E quando o pastor dá uma apertada no cerco, parece que as pessoas se arrepiam. Até ouvi alguém outro dia comentar na rede social, né? Que está difícil de se pregar uma verdade porque o povo não quer ouvir verdade. Irmãos, a igreja precisa ouvir a verdade. Doa a quem doer. São verdades. Elas doem, sim. É uma surra, é uma rilhada que você leva, mas é para o bem da tua alma. Só para complementar o versículo 6 do mesmo capítulo 13. Eles veem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não irá se cumprir, meu irmão. Se não foi Deus que falou, se não foi Deus que usou a boca do profeta, ele pode te profetizar o que tu mais esteja precisando hoje. Se não foi da boca de Deus, se não for enviado por Deus, dito por Deus através da boca do profeta, se for da boca para fora, não irá se cumprir. Verdade. E um outro detalhe ainda mais aqui, nós já estamos indo além do nosso tempo. Vamos. Mas um outro detalhe aqui ainda mais, que é bom você aprender, se você ainda não sabe.
também cuide. Hoje tem aquela questão de revelar nome, é muito fácil. Existe o ilusionismo entre esses tipos de pessoas. Existem os falsos milagres entre esses tipos de pessoas. E um detalhe, que quando Jesus disse que nos últimos tempos o diabo se vestiria de anjo de luz, nós queremos entender que a Bíblia fala sobre também o espírito de adivinho. Isto quer dizer que nem tudo que eu possa profetizar para ti, ainda que eu estou acertando, provenha de Deus. Este profeta velho, ele trouxe uma mensagem dizendo, olha, vá na minha casa, coma e beba, porque assim diz o Senhor. Olha só o engano que ele fez de uma profecia falsa. Então o que eu quero dizer com isso? Você lembra da mãe de Ná? Nunca mais vi falar nessa mulher. Lembra da mãe de Ná? Então, eu tenho dito às vezes para algumas pessoas, ligue para ela vai dizer até a cor da tua roupa íntima. E aí eu te pergunto, é Deus que está revelando isso? Então, tome cuidado, porque o diabo também sabe coisas a teu respeito. E que ele pode usar instrumento deles para enganar você. Então tome cuidado, tome muito cuidado, porque você pode ser enganado e ser vítima. Irmão Potiguara, Nilo Machado diz que quem profetizou contra Acabe foi Micaías. Obrigado, meu irmão, é isso aí mesmo. Micaías, o profeta que ficou lá no calabouço, né? É verdade. Obrigado por me ajudar aqui, eu tinha esquecido o nome dele. Só para encerrar, pastor, versículo 16 do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 16 de Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Fala do que está cheio do seu coração e não o que vem de Deus. E é o que nós mais temos hoje em dia, infelizmente. Meus irmãos, nós queremos agradecer mais uma vez ao nosso pastor. Amém, glória a Deus. Que nessa manhã nos uma trouxe alegria. mais esta palavra abençoadora para os nossos corações. Mandar alguns abraços, pastor, de alguns que estão nos assistindo e já estão comentando. Está conosco aqui irmã Rosa Constante, de Torres, Rio Grande do Sul. Irmã Tiele dos Reis Pedroso, é a esposa do nosso líder dos jovens, irmão Rafael, ela está nos assistindo. Maravilha, Tiele, estou com saudade da irmã Deus aqui. abençoe, irmã Tiele. Essa mulher canta que precisa ver. Amém. Mas ela também está esperando esse momento, né? Ela tem um filhinho, é complicado. O seu esposo também, ele é enfermeiro ali no Hospital Regional e temos que fazer esse resguardo. Irmã Sônia Regina, irmã Célia Rocha de Figueiredo, aqui de Araranguá, está nos assistindo. Irmão Valmir Goulart, de Porto Belo, Santa Catarina, nos assistindo. Deus abençoe, irmão Valmir. Será que o Valmir Goulart é o meu amigo Valmirzinho, pastor Valmir Goulart? Este homem é uma bênção de Deus. Ainda quero trazer ele aqui a Araranguá para pregar para nós. Posso abençoar, irmão Valmir. Casado com a irmã Sandra Goulart. Ei, então é ele mesmo. Deus abençoe, irmão Valmir. Deus te abençoe, meu irmão. Conhecido do nosso pastor Edson. Maravilha, trabalhamos junto em Florianópolis. Irmã Maria Bofim, de Curitiba, Paraná, está também nos assistindo. E alguns comentários aqui, pastor irmão Potiguara Nilo Machado diz: a paz do Senhor, meus irmãos, guerreiros de Cristo. Deus abençoe, irmão Potiguara, Deus abençoe vocês aí em Torres, Rio Grande do Sul. A irmã Albertina Fernandes Cardoso diz: bom dia na paz do Senhor. Bom dia, irmã Albertina, Deus abençoe. Irmão Potiguara, ele comenta que é verdade, principalmente esses reveladores das lives profetizam só para aqueles que compartilham as suas lives. O Facebook está cheio desses. Nós não queremos nem mais entrar no assunto, senão nós estamos longe aqui, meus irmãos. Irmã Maria Bofim, ela diz glória a Deus. Irmã Maria Bofim pede oração pela família, por sua família. E nesta manhã o nosso pastor Edson estará orando por todos vocês que já entraram, já saíram, já compartilharam, curtiram, estão conosco ainda. Estará orando pelo nosso Brasil, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Deus dará livramento para nós nesses últimos dias, meus irmãos. Pastor, ora por nós, já encerramos. Vamos orar então, vamos orar a Deus. Aleluia. Eu tive um sentimento há uns 2 dias atrás de que esse coronavírus vai começar a diminuir. Amém. E nós estamos orando para que isso aconteça e ele seja extirpado da sociedade. Vamos continuar fazendo isso. Os países já estão devagarinho voltando ao seu normal. O Brasil também daqui a pouco já vai estar tudo normal, se Deus quiser.
lamentamos a morte de muitas pessoas, mas estamos felizes por saber que tudo está passando. Amém. E que daqui a pouco voltaremos tudo ao normal. Vamos orar pelos nossos governantes, vamos orar pelo nosso país, vamos orar por todos, irmãos, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão ainda com este problema e que estão nos hospitais. Vamos pedir a Deus a bênção do Senhor. Pai, nós pedimos Aleluia. Neste momento, em nome de Jesus Cristo, que a Tua mão venha se estender, Senhor, sobre as necessidades que nós estamos vivendo nesses dias. Que aonde quer que esteja, Senhor, grandioso Salvador, uma pessoa, uma alma, sofrendo por conta desta enfermidade, também por conta de outras tantas enfermidades, Senhor, como câncer, como AIDS, como AVC e outras enfermidades mais que têm matado centenas e milhares de pessoas diariamente no mundo todo. Senhor, nós sabemos que o fim da nossa vida é a morte, mas podemos ter uma morte decente, Senhor. Podemos ter uma morte de forma agradável, que venha até mesmo por meio dela glorificar o Teu nome. Mas essas pessoas, Senhor, pessoas novas, pessoas que estão, Senhor, acometidas de enfermidades, a Tua palavra diz que se a nossa fé for como um grão de mostarda, Aleluia. Nós somos capazes de remover montanha. Então, neste momento, Senhor, eu coloco a minha fé em ação, em favor dessas pessoas que estão conosco agora orando e confiando na palavra do Senhor e crendo, Senhor, que Tu tens poder para curar e para tirar esta pessoa dessa situação. Nós oramos por esses pedidos de oração e oramos por tantos outros que estão sofrendo e que esperam em Ti, Senhor, a cura, o milagre. Em nome de Jesus, vá, Senhor, aonde é necessário para que haja restauração de vidas e faz o milagre. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E muito bem, meus irmãos, chegamos mais uma vez ao final de uma programação nesta quinta-feira. Nós prometemos voltar sábado, né, pastor? Sábado Amém. Nós estaremos com um dos nossos obreiros aqui da nossa congregação, nos trazendo uma palavra especial. Domingo, então, reiterando a nossa escola bíblica sobre o tema A Intercessão pelo Efésios, e ministrando esta lição, nosso querido amado pastor Edson Claudino, ele fará o convite Amém. Novamente nesta manhã, reiterando nossos cultos de Santa Ceia, que terá pela manhã e pela noite, e eu já peço aqui a sua oração pela nossa cidade de Araranguá. Você de Curitiba, de Torres, do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, Natal, a vocês que sempre estão conosco nas nossas lives. Ore pelo estado de Santa Catarina. Assim como nós aqui do estado de Santa Catarina estamos orando pelos estados do nosso Brasil, o nosso estado necessita de oração. Ore pela nossa cidade de Araranguá, ore pelos nossos bairros aqui em Araranguá, Santa Catarina. Somos também carentes das orações dos irmãos. Verdade. Queremos agradecer a todos vocês, Amém. Nossos irmãos aqui do Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, e enfim, tantos estados, São Paulo, Paraná, que têm estado conosco. Que Deus abençoe vocês, uma semana cheia de graça, de bênção, e não esqueça, domingo então nosso culto de ceia, e nós esperamos o nosso povo aqui, e esperamos que você compartilhe e que você participe na tua igreja onde você está. Que Deus te abençoe, querido irmão, querido amigo, em nome de Jesus. Amém.